Salve, leques de boas, tudo bem com vocês? Chegou a parte 2 do resumo desse nosso maravilhoso livro, Five Nights at Freddy's The Twisted Ones. Livro maravilhoso, livro sensacional. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muito obrigado por atingirem a meta dos 20 mil likes logo no primeiro dia do primeiro capítulo. Estou muito feliz com vocês. Vamos bater mais 20 mil agora. O que vocês acham, meus queridos? Mais 20 mil likes eu acho que vocês conseguem. Acho que vocês conseguem até mais. Mas enfim, eu queria agradecer muito pelo apoio que vocês estão dando. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, para vocês deixarem de ser um vacilão. Quem não me segue é vacilão e quem segue não é. Ah, Renan, mas e por que vantagens que eu tenho que seguir no Twitter? Eu vou dar só uma vantagem simples para você me seguir no Twitter, que é a seguinte: se você me seguir no Twitter, você vai saber quando tem capítulo novo no canal, resumido na mesma hora, galera. Eu vou fechar aqui pra gente não ter nenhum problema de som, né? Mas enfim, agora vamos para o capítulo sem mais delongas, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e já desce o dedo no botão do like, que nós vamos agora para o segundo capítulo desse livro, galera. Devo dizer uma coisa pra vocês, nós acabamos o último capítulo com algo meio misterioso, dramático, né? Afinal, o policial Clay chegou para Charlie dizendo que eles tinham encontrado um corpo. Mas um corpo de quem? Afinal de contas, ele não quis dizer. Então o que aconteceu? Os dois foram para o carro e ele começou a dirigir de volta para a cidade de Hurricane. Como eu já falei, talvez não tenha ficado muito claro no último vídeo, a Charlie não estuda em Hurricane, ela estuda em St. Peter, St. George. Eu não lembro o nome da cidade, ela sempre escapa. Mas enfim, eles estão voltando para Hurricane pro Clay mostrar o tal do corpo pra Charlie. Tem alguma coisa nesse corpo que ele quer que ela veja. Então eles estão dirigindo lá, tranquilo, e a Charlie tá meio braba, assim, que ele não fala logo qual é o mistério, e ela tá aqui olhando pro vidro, olhando pra o que tem, assim, passando, e ele tenta quebrar o gelo, conversar com ela, mas ela não quer muita conversa, sabe? Ela fica meio braba, assim, porque ela tá se mordendo em agonia. O que tá acontecendo aqui, man? Aí ele meio que desiste de conversar com ela, mas aí a Charlie, em um momento, ela se dá conta que, tá bom, tô sendo meio trouxa, vamos puxar assunto. Como é que tá o Carlton? Carlton é o filho do Clay, que é um dos personagens principais do primeiro livro, caso você não se lembre. E aí ele fala, ele dá a entender que o Carlton não conversa muito com ele, conversa mais com a mãe dele. Ele meio que dá a entender, ou seja, não diz ainda no segundo capítulo, ele dá a entender que o Carlton não tá mais falando com o pai dele e que meio que ele e a mulher dele talvez tenham se separado, sabe? Ele deixa no ar, assim, que aconteceu alguma tensão entre os dois, que ele e o Carlton não estão se falando muito e ele não quer entrar muito em detalhes sobre isso. É provável até que ele tenha se separado da mulher dele e que o Carlton tenha ficado só com a mãe dele. Mas enfim, o que é certo é, ele e o Carlton não têm se falado muito e é assim que é por enquanto. E vamos continuar então. Eles chegam no tal do lugar, o Clay vai lá e dirige até um certo ponto, que é uma estrada que parece que está no meio do nada, mas no meio do nada é porque ela dá de encontro para meio que uma fazenda, assim, sabe, um gramado gigantesco. Sabe quando você está viajando e você para, assim, você vê um baita de um gramado com várias vacas pastando? Mesma coisa. Já estava anoitecendo aí naquela hora, né? E aí eles pararam em um campo muito grande que parecia de alguma fazenda. Aí o Clay, antes de abrir a porta do carro, ele até avisa a Charlie, né? Charlie, o que você vai ver aqui pode ser meio perturbador, tá? E ela, tá bom, o que eu vou fazer, né? Aí ele puxa a cerca, tem uma cerca de arame farpado para os dois passarem, e eles vão fazenda adentro. Aí tá as vacas lá pastando, tudo tranquilo e tal, tudo mais. Mas a Charlie vê até pelo movimento assim das vacas, como elas se comportam, que alguma coisa lá não tá certa, alguma coisa lá tá meio estranha. Parece que as vacas podem estar prontas para fugir a qualquer momento, tá um clima meio tenso lá. E até que eles caminham tanto que eles chegam num ponto em que tá rodeado por uma fita da polícia, sabe? Daquelas que a gente vê em filmes dizendo não ultrapasse, força policial e tudo mais. E aí no meio dessa fita policial tem um corpo. Finalmente eles encontram um corpo. Não é de alguém que a Charlie conhecia, mas o Clay chega e pede para ela dar uma olhada. Era um corpo de um homem, e o corpo desse homem, no momento que a Charlie viu o corpo, ela meio que entendeu porque que o Clay pediu para ela ir lá verificar. O que acontece? O corpo do cara estava tão rasgado, tão feio, tão ensanguentado, que a Charlie conhecia aquele tipo
de ferida, sabe? O que acontecia? As costelas do cara, elas estavam abertas, sabe? Mas muito abertas, assim, totalmente rasgadas aqui, e tinha pele, tinha sangue, tinha osso, tudo esparramado. Aqui ela tava tudo arranhado também no rosto, nas pernas e tal. E a Charlie, ela meio que matou a charada quando ela olhou o pescoço dele, porque ela viu que aqui em cada lado do pescoço tinha uma marca, tinha duas marcas, na verdade, se totalizar as duas, tinha uma marca em cada lado, cada uma delas formando um formato muito peculiar, que dá a entender que seja o mesmo formato de meia-lua das fantasias de Springlocks do primeiro livro. A Charlie, ela fica tão fascinada com isso que ela chega a botar o dedo numa dessas feridas, perguntando o que você esteve fazendo. E aí o Clay meio que olha, Charlie! Daí ela, ai, desculpe. Charlie, você tá encostando em sangue. Tipo, você tá encostando em sangue de uma pessoa morta, calma, vá com calma. Aí ele vê que a Charlie realmente pode ajudar e ele dá um par de luvas pra ela poder verificar, assim, o corpo. Então o que acontece? O Clay finalmente abre o jogo com ela e diz, esse cara foi encontrado aqui e tal, simplesmente foi encontrado desse mesmo jeito que tu tá vendo. E pelo que eu e você entendemos, essas marcas aí podem ser realmente marcas de Springlocks, de uma fantasia daquelas que seu pai fazia pro restaurante. Charlie, é ou não é? E a Charlie, olhando aquilo, pra ela não tinha nenhuma dúvida. Era sim ferida das marcas de Springlocks. Só pra ter uma noção, ela botava na cabeça dela assim, ela botava de lado a lado o corpo do cara morto ali na frente dela e o Dave, ou melhor, William Afton, os dois lado a lado, assim, um do ladinho do outro, pra ver. E as cicatrizes do William Afton. William Afton, caso você não tenha lido o resumo do nosso primeiro livro, coisa errada, você devia ter lido. Ele mostra um monte de cicatrizes que ele ganhou depois das Springlocks se partirem dentro dele. E aquelas cicatrizes que ele tinha, de alguma forma ele ficou vivo, mas enfim, aquelas cicatrizes que ele tinha eram muito parecidas com essa cicatriz aí que esse ser humano morto tinha. Com a exceção que o ser humano morto morreu. De alguma forma ou de outra, as Springlocks acabaram matando ele e não o William Afton naquela vez. Uma fantasia muito bem cuidada não instalaria. A Charlie chega a dizer que muito dificilmente uma fantasia bem cuidada instalaria. Ela precisaria estar totalmente danificada, mal cuidada, sem manutenção para ela instalar daquele jeito. Até aí tudo bem, na verdade, porque, bom, as fantasias tinham 10 anos mais ou menos, então se hoje em dia alguém fosse usar elas, elas estariam muito mal cuidadas e era bem provável mesmo que elas fossem instalar. Mas não tinha nenhuma fantasia ao redor. Não tinha ninguém vestindo uma fantasia de nenhum animatronic. Não tinha nenhum resquício de fantasias ao redor dele. O poço de sangue estava lá naquele lugar onde o corpo estava, mas não tinha nenhuma fantasia. A polícia vasculhou a roça naquele local todo ali, não achou nada de fantasia de Springlock, de nada. Algumas perguntas são feitas. Como que aquele corpo veio parar ali? Como que as marcas da fantasia vieram parar ali? Um monte de coisa cutucando a cabeça ao mesmo tempo. Bom, na verdade eles deixam a cena do crime simplesmente com esse pensamento, né? A Charlie chegou e confirmou, sim, isso é marca de fantasias de animatronics, beleza, mas a Charlie infelizmente não se pode dizer quem fez isso, não se pode dizer o que resultou isso, só se pode dizer que sim, essa pessoa morreu por causa das Springlocks, beleza. E com isso, eles voltam pro carro e vão de volta pra faculdade, pra ela poder voltar pra aula dela, e daí dentro do carro eles conversam, né. Aí a Charlie puxa o assunto assim, né, mas e Clay, e o restaurante? O que aconteceu com o restaurante? Pelo que eu entendi, vocês fecharam. E aí o Clay começa a contar o que aconteceu com o restaurante depois dos acontecimentos do primeiro livro. Galera, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. O restaurante foi fechado com certeza pra ninguém entrar, ele foi selado, tá bom? Mas o que aconteceu? Ele contou pra Charlie que ele, ela e todo mundo que tava lá dentro sabia o que aconteceu de verdade. Mas galera, ninguém ia acreditar neles. Só pra vocês terem uma noção, a Charlie perguntou, mas e as fantasias? E as fantasias do Fox, do Freddy, da Chica, de todo mundo? As crianças foram colocadas lá dentro, os espíritos delas estavam lá. Mas quando a polícia foi lá pra fazer a perícia do local, não tinha nada dentro das fantasias. Elas estavam vazias, totalmente inanimadas. E outra coisa,
O corpo de Dave, o William Afton, havia sumido. O corpo dele não estava mais lá. A Charlie meio que balançou quando ouviu isso, mas ela se lembra de ter matado ele, de ter pressionado as Springlocks e elas todas estalando dentro do corpo dele. Então ela botava dentro da cabeça dele: ele está morto, não interessa. Mas o corpo dele, junto com a sua fantasia, não estava mais lá. Como é que a polícia tratou esse caso? Bom, como o próprio Clay falou, ninguém ia acreditar neles. E se ninguém ia acreditar neles, como é que eles iam fazer uma perícia daquelas? Então o que acontece? Vocês se lembram que no primeiro livro teve um policial que foi acompanhar eles até aquele restaurante e que acabou morrendo, que o William Afton matou ele? Pois bem, a polícia tratou aquela cena do crime como o assassinato daquele policial. Eu vou tentar lembrar o nome dele agora, acho que é Dan, não lembro direito, mas enfim, o crime que aconteceu lá foi oficialmente, lá dentro das pastas policiais, o assassinato de Dan. Então a polícia até agora, eles não fazem nem ideia do que aconteceu com o Carlton, com a Charlie lá dentro, eles não têm nem ideia. E o Clay ordenou a demolição daquele lugar, né, para ninguém entrar mais lá. E, bom, caso vocês não saibam, demolir um lugar demora tanto quanto construir um lugar. Não é só demolir e já era. Não, eles têm que demolir parte por parte. Então eles chegaram a demolir uma grande parte do local, mas eles não conseguiram demolir tudo, porque a tempestade que eu mencionei no vídeo passado, aquela tempestade, ela acabou dando um pause assim nas demolições, sabe? Mas ele conta pra Charlie que as únicas coisas que eles encontraram lá foram as fantasias totalmente inanimadas e sobre os escombros, né? E algumas mesas também dobráveis. E era só isso, não encontraram nada de anormal. Bom, beleza. Aí quando eles chegaram na faculdade, a Charlie saiu do carro e começou a caminhar na direção da faculdade dela, até que o Clay abre o vidro e chama ela de novo. Charlie, tem outra coisa que eu tenho que te contar. Daí ele olha pro lado, olha pro outro e ele também fala assim: é sobre o William Afton, é sobre Dave. E ela olha para ele assim e ele diz: você se lembra que quando as Springlocks começaram a estalar no corpo dele, foi montada uma enorme poça de sangue no chão, não é verdade? Daí ela disse: sim, pois é. A perícia fez o exame daquela poça de sangue. E aquela poça de sangue era de sangue falso. Ou seja, não tinha nenhum sangue de verdade saindo de William Afton. O sangue que saiu da fantasia de William Afton no momento que Charlie instalou as Springlocks no corpo dele no livro passado era falso, não era dele. E a perícia fez uma checagem dupla para ver se isso era de fato mesmo sangue falso, e era. E a Charlie falou: não tinha como ele sobreviver a um negócio daquele, ele precisa ter morrido. E o Clay falou: mas ele já sobreviveu uma vez. E é verdade, ele já tinha sobrevivido uma vez, muitos anos atrás, por causa das cicatrizes que ele tinha. E com isso, o Clay foi embora e a Charlie foi rumo à aula dela totalmente apavorada, tentando convencer para si mesma que sim, Dave estava morto e que era tudo um mal-entendido. E é esse o fim do capítulo 2, meus queridos. Se você não tiver dado like ainda, dá o like. Se você não tiver inscrito no canal ainda, se inscreve. Se não tiver me seguindo nas redes sociais ainda, me siga e deixe de ser um vacilão. E não se esqueça, dê bastante like aqui nesse vídeo, que daí eu trago a parte 3, meus queridos. Um abraço fundo do coração e até a próxima.